Seja bem-vindo ao programa Vida Nova em Cristo, do canal da Comunidade Católica Vida Nova. E nessa série do programa Vida Nova em Cristo, nós estamos refletindo sobre o Pai Nosso. Lembra que nós tivemos aquela introdução, tivemos aquela alocução, tivemos o primeiro pedido, Pai Nosso que estais nos céus, alocução, santificado seja o vosso nome, primeiro pedido, foi muito bom a reflexão, a live que fizemos, né? E agora nós entramos, venha a nós o vosso reino. Bento XVI, nesse venha a nós o vosso reino, ele coloca coisas bem interessantes sobre o primeiro significado do reino, coisa que ele fez no início do livro, fora da meditação do Pai Nosso, mas agora ele é um pouco mais curto, mas ele traz conceitos do início do livro Jesus de Nazaré sobre o reino de Deus. Então ele começa dizendo assim, sobre esse pedido, que é o segundo pedido. São 7 pedidos. O primeiro pedido, volto agora dizendo, santificado seja o vosso nome, foi o primeiro. O segundo, venha a nós o vosso reino. Ele começa assim, com este pedido, reconhecemos, antes de mais nada, o primado de Deus. Onde Ele está, nada pode ser bom. Com essa frase aí já deu todo o caminho, já apontou mesmo a direção. O que é o reino de Deus? É o primado dele, ele tem a primazia. É uma hierarquia de valor. E Deus é o valor máximo. Então, onde Ele não está, nada pode ser bom. Não há bondade sem Deus. Todo rastro de bondade é porque é proveniente dele. E aí Bento XVI continua. Onde Deus não é visto, o homem arruína-se e arruína-se o mundo. Nesse sentido, o Senhor nos diz, procurai antes de mais nada o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado. E aqui fica lançada a ordem, fica lançada a hierarquia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É questão de primazia, de preferência. Ele continua. Com essa expressão, é estabelecido uma ordem de prioridades para a ação humana, para a nossa atitude no cotidiano. Então, falar de reino de Deus lembra prioridade. No dia a dia da nossa vida, temos que tomar decisões. E essas decisões precisam de um norte, de um critério, de uma medida. E se eu sou cristão, eu participo desse reino de Deus, então o reino de Deus, Deus é a minha medida. É a partir dele que eu tomo aquela decisão, por mais simples que seja. Então, é uma ordem de prioridade. Qual a minha prioridade? Continua então Bento. De modo nenhum nos é prometida uma terra de delícias, para o caso de sermos piedosos, ou de desejarmos de algum modo o reino de Deus. Então aqui, ele já começa a desmontar uma compreensão errada do reino de Deus. Dizer que o reino de Deus aqui é tornar esse nosso mundo perfeito, sem sofrimento, como Bento XVI vai dizer, com uma certa ironia, uma terra de delícias. Não, o Senhor não promete isso. O reino de Deus começa neste mundo, mas ele não é deste mundo. Ele não tem sua plenitude aqui, quer dizer, nossa vida eterna não é aqui. Então, ele corrigindo uma compreensão errônea sobre o reino de Deus, vai dizer, não
nos prometido. De modo nenhum nos é prometida uma terra de delícias. Não. Aí ele continua, e esse pedaço é muito importante. Ele vai dizer assim: não é apresentado nenhum automatismo de um modo a funcionar como o apresentaram as utopias de uma sociedade sem classes, na qual tudo andaria bem por si só, apenas porque não há nenhuma propriedade privada. Então, muita gente confundiu o reino de Deus sendo colocado neste mundo numa compreensão errada. Basta nivelar as classes. A classe alta abaixa, a classe baixa, os mais pobres, eleva a classe, igual tudo. Iguala tudo. Então, ele vai dizer assim, esse automatismo, e ele chama de utopia de uma sociedade onde não tem classe. Todo mundo é igual. É uma utopia. Ele vai dizer assim, na qual bastava igualar todo mundo e tudo vai andar bem. Apenas porque não há nenhuma propriedade privada. Ninguém é dono de ninguém. A gente está falando do socialismo, do comunismo. Que não só no ambiente ateu, mas no ambiente religioso também essa proposta aconteceu. E aí, a frase, então, de Bento XVI: Jesus não nos fornece receitas tão simples. Não é tão simples assim. E continua. Mas ele estabelece uma decisiva prioridade. Qual? Reino de Deus. Quer dizer, soberania de Deus. Ele está acima de tudo. E isso significa, é aceito o critério da sua vontade. Pronto, aqui Bento XVI tocou no ponto. Reino de Deus, falar que Deus é soberano, quer dizer que eu aceito a vontade dele para a minha vida, para as minhas decisões, para o meu dia, para o meu modo de proceder, meu modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de viver. A vontade de Deus tem prioridade. Quer dizer, ele é soberano. É disso que se trata o reino de Deus. Ele continua. Essa vontade cria justiça. Aí sim, a justiça não consiste em igualar os desiguais. A vontade de Deus cria justiça, a qual pertence que nós damos a Deus o seu direito, e assim a medida para encontrar o direito entre os homens. Se Deus é minha medida, o amor dele, a forma como ele guia e rege, esse proceder de Deus é medida para o meu comportamento para com o meu irmão. Ponto, pronto, está estabelecida a justiça. Continua. Com o pedido acerca da vinda do teu reino, não do nosso, ele até coloca assim mesmo, o Senhor quer introduzir-nos precisamente nesse tipo de oração e da ordem da nossa ação. Que oração que ele está falando aqui? Nesse momento, Bento XVI ele cita aquele episódio de Salomão, em que Deus propõe para Salomão um pedido. Pode pedir o que você quiser. E Salomão não pediu a morte dos inimigos, não pediu riqueza, não pediu vingança. Ele pediu sabedoria. Mas a tradução certa quer dizer, Salomão pediu um coração que escuta. Alguns traduzem por sabedoria, mas a tradução certa é um coração que escuta. Esse é o pedido que Bento XVI diz, essa é a prioridade que Salomão teve, esse é o pedido que nós devemos fazer e essa é a mentalidade que devemos ter. Por isso que a nossa oração é essa. Ele continua. O primeiro e essencial é um coração que escuta, o que Salomão pediu, para que seja Deus e não nós a dominarmos. O reino de Deus vem sobre o coração que escuta. Este é o seu caminho e assim devemos rezar sempre. E assim devemos rezar sempre. Dá-me, Senhor, um coração que escuta,
que está submisso à tua vontade. É submeter-me ao reino de Deus, à soberania de Deus. Continua. A partir do encontro com Cristo, este pedido aprofunda-se. Então aqui, deixa eu dizer, lembra que o Pai Nosso, ele é cristológico, e desde a introdução, nem no primeiro pedido, que foi o anterior, mas desde a introdução, nós temos visto que o Pai Nosso, ele é profundamente cristológico. E aqui, o Bento XVI também sublinha esse aspecto. A partir do encontro com Cristo, este pedido aprofunda-se, torna-se ainda mais concreto. Vimos que Jesus é o reino de Deus em pessoa. Onde ele está, aí está o reino de Deus. O reino de Deus está ligado à pessoa de Jesus Cristo. Onde ele está, aí está a vontade do Pai. Aí está o reino. Assim, o pedido de um coração que escuta tornou-se o pedido de uma comunhão com Jesus Cristo. O pedido para que sejamos sempre mais um só com Ele. A comunhão com Cristo me insere no reino de Deus. Me insere na vontade do Senhor, na vontade do Pai. Continua. É o pedido pelo verdadeiro seguimento que se torna comunhão e que nos torna um corpo com Ele. Veja que beleza. O reino de Deus está ligado à própria pessoa de Jesus Cristo. Onde Ele está, aí está o reino de Deus. Por quê? Eis que vem ao Pai para fazer a tua vontade. Então, em Cristo está a vontade do Pai. Quando me aproximo dEle, quando há essa comunhão, e essa comunhão é aprofundada ainda mais quando em minha vida, em minhas decisões, eu tenho a prioridade de fazer a vontade do Senhor, e essa comunhão se estabiliza ou se concretiza, aí sim, eu estou gerando uma comunhão com o Senhor, me tornando um com Ele, porque eu faço parte desse reino. Esse é o sentido. Continua. Pedir pela vinda do reino significa dizer a Jesus: deixa-nos ser teus, Senhor. Então, esse é o pedido. Para resumir o pedido do venha a nós o vosso reino, quer dizer, deixa-nos ser teus, pertencer a ti, submeter-nos ao critério e à medida da tua vontade. E viver assim, ter como um norte, ter como horizonte, ter como medida a vontade do Senhor. Essa medida define o meu comportamento. Essa medida, a vontade do Senhor, define o meu viver, a minha vida. E aí sim, o reino de Deus está estabelecido. Que começa aqui, mas não pertence a este mundo. Começa aqui, mas tem sua plenitude na vida eterna. Então, fica o nosso pedido: venha a nós o vosso reino. Quer dizer que o Senhor seja a prioridade da minha vida. Deixa-nos ser teus, Senhor. E lembrando que domingo teremos sim a nossa live, voltamos ao horário de 11 horas, 11 da manhã, teremos a nossa live para a gente refletir, meditar um pouquinho sobre esse segundo pedido do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Muito obrigado você que ficou até esse momento aqui. Participe das nossas formações, dos nossos momentos, inscreva-se no canal, também pode dar o seu joinha aí e esteja nos acompanhando, não só nas missas, também nas missas, mas nas formações. Estaremos juntos assim. Deus abençoe.